Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Eu sou a Tatiane Paixão, diretora de Comunicação, Relações Institucionais e Governamentais da Volmens. É um prazer estar aqui com vocês no nosso último webinar do ano. Eu aproveito para agradecer a presença, a dedicação e o carinho de cada profissional ao longo dos nossos encontros e que também contribuíram imensamente para a educação e evolução do nosso setor. Eu gostaria de dizer que esse webinar de hoje tem a duração de aproximadamente uns 45 minutos, depois a gente abre para perguntas e respostas. Então, ao longo da apresentação, vocês podem já fazer o compartilhamento das suas percepções, dos seus comentários no chat, e a gente vai cuidar para que todas as perguntas sejam respondidas ao final. Tá? E eu chamo agora para o palco a Vanessa Azevedo, que é a gestora de marketing da Volmens, que vai compartilhar hoje um pouquinho com a gente um estudo sobre as principais tendências de 2025. Van, a palavra é sua. Um bom webinar para todos nós. Olá, boa tarde, obrigada, Tati. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouquinho de algumas informações interessantes e relevantes aí do nosso mercado de cosméticos e beleza. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, então, antes de começar, só me apresentando um pouquinho, né? Meu nome é Vanessa, eu sou gestora de marketing aqui da Volmens. Antes de ingressar no time de marketing, eu também tive uma vivência na área de avaliação olfativa, então tenho conhecimento aí de mercado também na área olfativa. E agora eu integro aqui a equipe de marketing, fazendo a gestão da equipe. Hoje a temática do nosso webinar, né, é um estudo sobre as principais tendências de consumo para 2025 e além, né? Eu trouxe um olhar focando em 2025, mas tem algumas movimentações que a gente percebe que vão perdurar aí por alguns anos subsequentes. Então, para começar, eu trouxe um estudo que foca em 4 macro tendências, que eu vou debruçar um pouquinho em cada uma delas. A primeira, ela se chama imaginação estratégica, é um conceito que eu vou explicar um pouco mais. Depois eu vou passar pela realidades sobrepostas, recursos repensados e o modo preservação. Então, esse primeiro pilar, a imaginação estratégica, a gente traz um conceito que vai falar sobre uma transição que a gente já está vivendo de uma era que era conhecida como era da informação, que foi um momento que foi o grande principal, o principal propulsor de conhecimento, de crescimento, foi o conhecimento. Então, foi uma era onde a informação ela estava ali muito na palma da mão das pessoas, todo mundo até sobrecarregado com tantas informações, e a gente percebe que as pessoas, né, os humanos, a gente já está um pouco cansado, e sobrecarregado com tanta informação. Então, isso vem a ocasionar nesse momento de transição, onde a gente percebe que a criatividade, né, e a inovação, ela vai ser daqui para frente o grande propulsor de crescimento. Então, muito amparada pela tecnologia, né, esse conceito, ele traz a criatividade como um combustível que vai alimentar a cultura, provocar mudanças e também criar valor. Então, marcas que se apoiarem nesses pilares aí de criatividade, de experiências positivas, fazendo uso sábio da tecnologia para gerar experiências positivas nos consumidores, são marcas que vão ter bastante destaque aí na preferência dos consumidores no futuro. Passando para o segundo pilar, onde a gente entra na parte de realidades sobrepostas, aqui a gente enxerga uma macro tendência que vai falar muito sobre essa fusão
entre mundos digital, físico, arte, tecnologia, não existe mais uma segmentação. E conforme todas esses pilares se mesclam, a gente percebe um mundo cada vez menos binário, né? Então não é uma coisa ou outra. E com isso, as pessoas, né, principalmente novas gerações, eles buscam pela hiperpersonalização, né? Então a gente percebe que marcas também que olharem para nichos específicos e cuidarem de necessidades específicas dos consumidores, elas também vão ganhar destaque, né? Aqui também nessa macro tendência, a gente observa que muitos avanços nas áreas de inteligência artificial, né? Então, o ChatGPT é apenas a pontinha do iceberg, né? Hoje em dia já existem muitas ferramentas de inteligência artificial que apoiam e suportam as empresas no desenvolvimento de produtos, serviços, campanhas. Hoje você consegue, né, se for da opção da empresa, fazer uso de inteligência artificial para pautar muitos dos desenvolvimentos, né? Então, é algo que está muito em alta, sendo muito falado, e isso traz uma visão cada vez mais personalizada e direcionada, as pessoas buscando por isso, por uma visão das empresas cada vez mais focada e direcionada. Então, nichos específicos, cuidados específicos, problemas específicos que alguns grupos populacionais, né, tem marcas que olharem para isso vão ter destaque de 2025 para frente. O terceiro pilar, né, a gente vai falar sobre os nossos recursos, né, principalmente recursos naturais. Então, a gente precisa, como indústria, né, e marcas também aqui, estar cientes de que o consumidor ele vai ficar cada vez mais ligado, na forma como a gente usa os recursos naturais nos nossos processos e produtos, né? Então, as pessoas elas vão cobrar isso das empresas, elas estão buscando mais indústrias que estejam preocupadas com o ciclo, né, e com cadeias produtivas que sejam regenerativas, com como as indústrias fazem uso da energia, né? Então, com isso, a gente percebe que aquele tabu de que o natural é sempre melhor, ele acaba entrando um pouco em desconexão, porque as empresas elas precisam fazer o uso de tecnologia, de materiais sintéticos, justamente para auxiliar na preservação do meio ambiente. Então, a gente vê um boom aí de biotecnologia, enfim, muitos desenvolvimentos tecnológicos que já estão sendo feitos para cuidar do planeta e também suprir essa nova necessidade da população, né? Algo que as pessoas elas estão muito preocupadas. E também, vindo muito de encontro com esse terceiro pilar, o quarto é o modo preservação. Então, a gente já está começando a entrar num mindset de que se a gente não começar a cuidar do planeta e dos recursos, vai chegar um momento que tudo vai entrar em colapso e os recursos vão acabar. Então, a gente chega ao fim da era da abundância para começar realmente a mudar essa mentalidade e pensar em alternativas de preservação, né? Então, com isso, a gente percebe muitas inovações, muitos ingredientes. Que fazem muito mais com menos recurso, né? Então, as pessoas também buscam isso quando elas estão olhando para o produto final, embalagens que sejam de fácil reciclagem, cadeia, né? Então, preocupação com a cadeia produtiva, enfim, muitas inovações e existe essa preocupação com toda essa questão do fim da abundância, e a indústria, né, ela precisa estar de olho nisso, pensando em inovações, em oportunidades onde ela possa trazer novos ingredientes, novas ideias para fazer mais com menos recursos. Bom, passando aqui para a segunda parte da nossa apresentação, eu vou entrar agora
Em alguns perfis que a gente pesquisando, né, por tendências, a gente encontrou 4 perfis que serão os perfis dos consumidores do futuro, que eu acho que é um conteúdo também muito rico e que quando a gente fala de inovação, produto e indústria cosmética, a gente precisa saber o que que o consumidor está buscando e como suprir as necessidades desses consumidores para que a gente possa estar à frente da concorrência. Então, eu escolhi trazer 4 perfis principais aqui para vocês, que são os camaleões, os tecnófilos, os regeneradores e os esperançosos. Eu vou agora passar um pouquinho sobre cada um deles. Os camaleões, quando a gente olha para esse perfil populacional, eles são como que se fosse obra de artes ambulantes. Então, são pessoas que usam dos seus corpos como uma forma de se expressar no mundo. Então, para essas pessoas, é muito importante a questão da experimentação, ela gosta muito de novidade, ela não se importa tanto com opiniões, de padrões de beleza, então, ela tem um perfil mais voltado para a inovação, para o diferente, para o pioneiro, então, para marcas que fazem produtos diferentes e super inovadores, e que, de alguma forma, ela se sinta identificada e aquilo vai ser uma forma, de expressão para ela no mundo mesmo. Aqui eu trago uma tabela, né, que vai falar um pouco das motivações de compra desse perfil específico que eu estou falando, que são os camaleões, e um gráfico de personalidade. Então, olha que bacana. Aqui a gente tem que, por exemplo, para esse perfil de pessoas, o custo-benefício não é tão importante. Então, elas não se importam de pagar um pouco mais caro se aquele produto vai entregar exatamente o que ela está buscando, ou se ele promete e realmente ele cumpre o papel, ela vai muito provavelmente fazer a recompra, porque ela não se importa com o preço. Outra questão é que ela liga para a questão da marca, mas ela também é aberta à experimentação. Então, se alguma marca nova está adentrando no mercado e chama a atenção desse perfil, ele vai se interessar por algum tipo de identificação. Então, marcas mais criativas, que fazem a comunicação um pouco mais ousada, né, colorida, tendem a chamar a atenção desse perfil, de pessoas. Então, aqui, quando a gente olha no gráfico de personalidades, você vê que ela tem um perfil muito mais extrovertido, ela é mais intuitiva, muito sentimental e muito perceptiva. Então, ela tem um perfil que vai tatear mesmo ali o mundo à volta, e a forma como ela se veste, os produtos que ela usa, a forma como ela usa a maquiagem, isso vai. Transmitir uma mensagem, é sempre intencional. Quando a gente passa aqui para o nosso segundo perfil de consumidor, né, os tecnófilos, a gente já encara de uma outra forma totalmente diferente. Então, os tecnófilos, eles são como que os geeks do mundo da beleza. É um perfil de pessoas que acredita muito que a tecnologia sempre vai melhorar qualquer coisa. Então, são pessoas curiosas, são pessoas que buscam por soluções personalizadas. Aqui eu me lembro muito de quando lançou aquela esponjinha elétrica de lavar o rosto, eu vejo muito conexão com esse tipo de perfil. Então, são pessoas que fazem uso da tecnologia para facilitar a rotina. Então, ela gosta de testar, ela gosta de estar apoiada na tecnologia, ela não acha que a tecnologia é uma vilã. Eles curtem esses movimentos que podem auxiliar e beneficiar as rotinas e deixar tudo mais fácil. Então, conveniente também, né? A palavra aqui desse pessoal é a conveniência. E aqui, olha que bacana, né? O gráfico de motivações, ele já muda bastante. Então, o principal motivador de compra para esse perfil já são marcas de renome. Então, a pessoa está muito mais conectada com a marca, com o peso que aquela marca tem no mercado. Eles são experimentais, mas eles sempre vão. Ah, não, se eu já conheço essa marca, eu confio. E marcas novas, elas já têm um pouco mais de receio de experimentar.
não estão tão ligadas, né, com a questão socioética, ambiental, né, com o compromisso socioambiental das empresas. Então, não é uma preocupação para esse perfil se a empresa ela tem uma cadeia consciente ou não. A pessoa ela está muito mais ligada com questões tecnológicas e convenientes do que realmente com isso, né, com esses outros fatores. Aqui, quando a gente vem no gráfico de personalidades, você vê que também é um perfil mais extrovertido, intuitivo, só que ele já é muito mais racional, né, e analítico na escolha dos produtos do que os camaleões, por exemplo, que já tendem a um apelo mais emocional. Então, me identifiquei, falou comigo de alguma forma, eu compro. O camaleão, ele já vai por esse sentido. Aqui, quando a gente entra nos tecnófilos, não, eles já são um perfil mais racional e eles vão ponderar antes de fazer aquela compra para ver se realmente aquele produto ou enfim, aquele serviço tem a ver com ele de alguma forma ou se aquilo vai trazer algum tipo de benefício e vantagem para ele. O terceiro perfil, né, que são os regeneradores, eles já são um perfil que acreditam que os seres humanos eles precisam estar fazendo a sua parte para a regeneração do planeta. Então, são pessoas que são muito preocupadas com questões ambientais, que vão sim olhar para se aquela empresa ou aquela marca tem um compromisso socioambiental, qual é o discurso que ela está fazendo, se faz sentido o discurso com o que ela está entregando na realidade. Então, são pessoas que têm uma preocupação com o meio ambiente, com o mundo que elas vão deixar para os filhos, enfim, para as próximas gerações. Então, percebam que muda bastante um perfil do outro. E olha que interessante, quando a gente olha para o gráfico de motivações, você já vê que esse perfil ele está totalmente focado no compromisso ambiental, ético e social daquela empresa, marca específica, do que pela marca, por exemplo. Então, pode ser uma super marca de renome, se ela não entrega o que eu busco, se não está conectado com os meus valores, eu não vou comprar. Então já é um perfil ali, né, que é muito racional, é muito julgador, né? Então ele faz análises, ele vai buscar a fundo as informações para decidir se aquela marca vai entrar na casa dele ou vai ter contato com ele ou não, porque para esse perfil é como se realmente ele, como pessoa, tivesse conectado e apoiando as escolhas não sustentáveis de marcas que ele está usando, por exemplo. Né? Então, a pessoa com perfil regenerador, ela não vai usar se aquele discurso não está alinhado com o valor que é dela. E aí, por fim, o último perfil, né, de consumidor do futuro são os esperançosos. Então, aqui a gente já vai falar de um pessoal que ele é muito guiado pela intuição e pela emoção. Então, eles vão buscar nos produtos e nas experiências e nas rotinas, não só o cuidado físico, mas o cuidado, do bem-estar emocional, aquela rotina de beleza e de autocuidado para ele, ela vai muito além da aparência física. Ela vai causar realmente uma transformação no humor da pessoa. Para ela, aquele momento é muito importante, como se fosse um momento de meditação, assim. Então, eles rejeitam a questão de cultura da produtividade e a obsessão pela indústria do wellness, não é isso. É mais assim como se ele não se sentisse obrigado a ter uma rotina pré-estabelecida pela marca ou pela indústria ou pela marca daquele produto que ele está usando. Ele vai fazer a rotina de beleza conforme ele sentir que ele está precisando, que aquilo vai fazer alguma mudança significativa no humor, no bem-estar, no que ele está sentindo. Então, esses são os esperançosos. Também é um perfil de pessoas que não se importa tanto com a marca, não está tão ligado com compromisso ambiental, ético e social, ele está muito mais amparado pela performance do produto. Então, se aquele produto entrega o que ele está prometendo na embalagem, se quando eu testo ele me entrega realmente aquilo que eu estou com expectativa, eu vou ficar fiel a esse tipo de produto. Então, é um perfil ali
que são mais introvertidos, eles são hiperconscientes, de que os produtos podem sim fazer a diferença nas rotinas e, enfim, ali entre racional e sentimental, eles são mais equilibrados, né? Então, eles têm a questão sentimental de que aquela rotina vai fazer bem para ele, mas ele também toma decisões com base no racional, e são pessoas mais perceptivas e menos analíticas. Bom, entrando então agora um pouquinho, na questão de tendências de cores, né, e olfativas, a gente separou quatro principais movimentos aqui também para trazer para vocês. A primeira tendência de cor que a gente traz com uma hiper aposta para o ano de 2025 é o Future Dusk, que é esse tom de azul mais arroxeado, né? Então é uma cor que vai fazer muita conexão com o primeiro perfil de consumidores, os camaleões, e com o primeiro movimento, a macro tendência que eu apresentei, né? Então está muito conectada com a questão da transição, momentos de transição. Então, essa questão da transição da era da informação para a era da imaginação, ele está muito ligado a esses momentos, né? Apoiando aí as pessoas, tem um sentimento também de escapismo, ele é meio que como se fosse uma mudança ali da escuridão para a claridade, né? Então, é um tom aí que vai se conectar com aquele perfil dos camaleões, que é um pessoal que fala muito da autoexpressão, e ela também vai funcionar aí, como uma opção para aquele nosso azul clássico. Ao mesmo tempo que ela tem um tom futurista, ela também tem um tom conhecido. Então a gente percebe também, né, movimentos aí nostálgicos, o boom das collabs, que a gente vê de marcas que trazem um tom mais de nostalgia realmente, porque as pessoas em momentos de mudanças bruscas, então a gente vem passando por momentos de muita transformação no mundo como um todo, e as pessoas elas buscam por esse aconchego do que é familiar para elas, do nostálgico, né? Então essa cor lá, ao mesmo tempo que ela traz um olhar avant-garde, né? Um olhar para frente, futurista, porque a gente precisa estar preparado porque ainda vem pela frente de transformação, né? Ela também traz um tom meio que conhecido. Então, é uma grande aposta aí da WGSN até para a cor do ano 2025. Aqui, né, eu trouxe um mood board que já começa a mostrar para a gente algumas movimentações e aplicações dessa cor em diversas categorias aí de consumo, né? Então, é, desde a indústria automobilística até tecnologia, então celulares, indústria de beleza, a indústria da moda, né, já vem adotando essa cor como apostas aí para o futuro. Esse desfile aqui, deixa eu ver se meu cursor aparece. Esse desfile aqui que eu trouxe como um exemplo foi um desfile da Dior desse ano, então também, né, uma grande aposta para esse tom aí como uma cor para roupas no próximo ano. E ele traz ali, né, uma coisa meio futurista, meio sóbria, mas ao mesmo tempo que, é um azul conhecido, então uma sensação de que eu já conheço, não me soa tão estranho. E aqui também, né, eu quis fazer um recorte com um olhar para a perfumaria, né, para o mundo da perfumaria, porque quando a gente fala de tendências olfativas, não tem como não olhar para a perfumaria internacional, para essas grandes marcas, porque a gente percebe que realmente tudo que está acontecendo no todo, no macro, ele acaba sendo depois adaptado para outras categorias do nosso mercado de BPC, né? Então, aqui eu trouxe algumas marcas que já estão atuando desde
desde o ano passado já e desse ano com bastante força em alguns lançamentos. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, o exemplo desse lançamento da Creed, que é o Queen of Silk, que traz uma inovação com florais. Então, ele tem uma cor super intensa, mas a fragrância ela já tem um tom mais delicado, enfim. A gente viu um boom também aí da perfumaria árabe nesse último ano, então, com embalagens mais escuras, com bastante dourado, e esse azul mais intenso também nas comunicações, é, enfim, e outros lançamentos que já estão se movimentando nesse tom de cor. E aí, como um grande tópico de inovação olfativa, né, a gente traz a questão dos florais noturnos, né? Então, para esse cluster específico, aqui a gente traz uma, um highlight para essas flores que se desenvolvem na escuridão. Então, a gente está falando de um tom azul, mais escuro, profundo, que vai falar de transição, e a gente traz esses florais mais escuros, né? Então, flores que têm um tom como Dama da Noite, Tuberosa, mixados com tons mais amadeirados, ambarados. Então, é como se os florais noturnos eles fossem ganhar muito mais força aí nos desenvolvimentos, como tendências para os próximos anos. Então, Notas de Lírio do Vale, aqui também a gente traz uma reflexão até sobre possibilidades de moléculas sintéticas que tragam essas nuances olfativas. Então, o lírio do vale, por exemplo, é uma molécula que a gente só consegue reproduzir a partir de moléculas sintéticas, a gente não extrai óleo essencial do lírio do vale. Assim como notas ambaradas, então está muito apoiado, esse cluster ele também está muito apoiado nisso, né? Na questão do auxílio que a tecnologia pode nos dar para ampliar o nosso palette de criação, quando a gente pensa aí em inovações e territórios para os próximos anos. A próxima cor destaque aqui que eu trago para vocês é o Electric Fuchsia. Então, é um tom aí bem neon, vívido. Ele traz uma percepção até quase cinética, assim, né, para gente. Então, ele tá ali entre o rosa e o roxo, e ele vai fazer muito fit com aquele perfil tecnófilo e com a questão das realidades sobrepostas, né? Então, é um tom até um pouco como se fosse psicodélico, super tecnológico, holográfico, assim, até. Então, ele tem aí um fit com essas questões de inovação voltadas à inteligência artificial. Ele meio que desafia a gente, né? Quando a gente olha, ai, nossa, mas essa cor parece de mentira, né? Então, não tem nada na natureza que relembre muito esse tom de fúcsia mais holográfico, assim. Então, ele traz uma vantagem multissensorial, né? E quase que alucinante, ali, psicodélico, pra gente. Aqui eu trago algumas aplicações, né, desse fúcsia, aqui eu achei bem, ele exemplifica bem o que a gente está falando dessa questão do holográfico, né? Então, ele é um tom ali que é, relembra o digital, só que no mundo físico. Então, eu achei muito. Isso aqui ilustra bem aqui o que a gente está tentando dizer, que ele é um tom de rosa, mas ele é meio que multissensorial, né? Ele tem essa coisa de ser meio que uma cor que se transforma, que muda, né? Então a gente percebe bastante aplicações também na indústria cosmética, né? Um tom de rosa muito aberto, que se conecta bastante com marcas de esmalte, maquiagem, enfim, sombra e todas esses produtos aí mais voltados para beleza. Aqui em vestimentas, né? Então a gente traz meio que você não sabe muito bem o que você está vendo, né? Ele não traz a cor pura pura, né? Fria. Ele já traz ela mais assim em transição mesmo, assim, quando aplicada
na moda, né? No mundo da moda. E aí, alguns movimentos de mercado que a gente trouxe para exemplificar essa tendência, né? Essa tendência de cor. A perfumaria feminina, né? Ela já é muito pautada no rosa, mas a gente viu algumas movimentações importantes aí no último ano de marcas de renome atuando fortemente e trazendo aí a questão de um dourado combinando, tampas que vão trazer uma pegada mais holográfica, aqui também, né, o Nina que trouxe, o próprio frasco aqui do Jimmy Choo que traz essa brincadeira ali no frasco, que conforme você vai virando, ele meio que vai mudando de cor. Então, são marcas que estão ali super antenadas, nesses movimentos e que a gente percebe que são movimentos que ainda vão, durar mais por algum tempo ainda. E aí, como movimento olfativo, né, que a gente destaca aqui como uma tendência forte, é a questão da indulgência infantil, né? Então, como eu falei um pouco, né, a questão do nostálgico, né, dessas é, é, memórias da infância, que às vezes a gente se apega, né, em momentos que são mais difíceis, aqui a gente traz a questão do doce, né, do açúcar. Então, notas que são mais doces, é, e até não tão comuns hoje em rotas olfativas. Então, notas de refrigerante, chantilly, picolé, chiclete, marshmallow, são notas de. A gente vai cheirar os produtos e vai pensar, nossa, isso daqui dá vontade de comer, mas de uma forma até que mais, assim, do que a gente já vem observando no mercado. Você vê que tem algumas marcas que já estão atuando fortemente aí, com frutais e body splashes muito adocicados, é, muitas inovações nesse sentido, mas ele não para por aí. É um cluster olfativo que ainda tem uma forte chance aí e oportunidades de crescerem, e se destacarem, se desenvolverem ainda mais. Então, a questão do comestível, né, vai trazer para a gente aquelas lembranças do passado, da infância, da época que, né, enfim, a gente era feliz, né? Então, a gente vai ver aí momentos de muita nostalgia ainda sendo contempladas e idealizadas em produtos na nossa indústria de BPC. Como uma próxima tendência de cor, a gente trouxe esse tom de verde, né, que ele é nomeado como Transformative Teal. Então, ele está muito ligado com o perfil dos regeneradores e com a terceira, o macromovimento, que vai falar sobre os recursos, né? Então, ele tem um tom mais refrescante, calmante, restaurador, e ele está super alinhado com essa ecorresponsabilidade que vai ser cada vez mais exigida pelas pessoas. Para com as marcas e as indústrias como um todo. Então, é uma fusão ali de azul e verde, e ele traz mesmo essa coisa do natural mesmo, né? Notas que trazem um conforto natural, que, enfim, que é uma cor que ela vai. Ela automaticamente, quando você olha para essa cor, você se identifica, porque ela traz uma calmaria ao mesmo tempo que ela te remete, a elementos da natureza. Então, aqui também essa cor ela está muito pautada por essas questões de mudanças climáticas que a gente vem observando bastante, né? A questão do calor e chuvas, enfim. Então, são pontos aí de atenção e as cores, né? Quando a gente olha para tendências de cores, elas sempre vão estar conectadas com movimentos sociais do mundo como um todo, né? Então, se o mundo está se transformando e se a gente vai precisar se adaptar, as pessoas elas vão buscar por produtos, cores, marcas que ressoem com o que ela busca, com o que faz parte do momento de vida atual delas, né? Então, essa cor tá super, super dentro. Aqui, né, um mood board
algumas aplicações já dessa cor, né, em alguns segmentos aí de consumo. Os carros, né, aqui é uma BMW e esse daqui é um Audi, se não me engano. Então, duas grandes marcas aí já atuando forte, né, com essa cor, né, que não é uma cor comum, assim, esse tom de verde mais brilhante, assim. Aqui também, né, a gente percebe essa cor também ela vai ser bastante utilizada em interiores, né? Então, em design de interiores, em móveis, em paredes, enfim. Então, as pessoas, principalmente o perfil dos regeneradores, eles vão buscar, né, por fazer essa conexão e o máximo que eles puderem estar em contato com a natureza, eles vão buscar estar. Então, se ela precisar trazer um tom que remeta à natureza para dentro da casa dela, ela vai fazer esse movimento. Então, para marcas que trabalham com itens, né, de decoração, enfim, ou de movelaria, isso é uma grande oportunidade para inovação. Aqui algumas marcas também, né, de beleza, né? Eu trouxe essa marca que particularmente eu acho o conceito dela super interessante, então achei legal trazer como um exemplo. É, é uma marca super minimalista, que também a ideia, né, da fundadora foi trazer produtos versáteis, e que se adaptassem e que você pudesse, por exemplo, com um único produto, fazer olho, bochecha e boca e você ter ali uma funcionalidade maior naquele produto, e você não ficar preso. Então, eu achei interessante trazer como um exemplo aqui também para vocês. E aí, alguns movimentos olfativos, né, do mercado. Então, a gente percebe as marcas. Achei isso aqui, né, essa campanha de Narciso tá super aderente, tá super dentro desse tom aí do verde, o Vetiver Musk. E outras marcas também que estão já atuando, que já trazem a preocupação, né, com recursos, moléculas, tecnologias que possam ajudar na preservação do planeta. Então, enfim, são marcas que, além do peso de marca, também estão olhando para como elas impactam o planeta, enfim, se elas estão causando um bom ou um mau impacto ali na forma como elas utilizam dos recursos naturais. E aí, então, aterrissando, né, na parte olfativa, a gente traz, são notas que é como se fosse uma trilha que você fizesse de manhã, enfim, com orvalho, num lugar que acabou de chover, e você sai, você sente aquele cheiro de natureza, de chuva molhada, né? Então, imagine caminhadas matinais frescas engarrafadas. É isso, né? Esses tons mais naturais, né? Então, ar fresco da manhã, nota de orvalho, nota de chuva, vetiver, musgo, lavanda. A lavanda, né? A gente viu um boom de notas masculinas trazendo a lavanda como ingrediente principal aí no último ano. Tiveram muitas movimentações de perfumaria masculina que já traz esse tom mais aromático, fresco. Então, ele tem essa coisa até atmosférica, né, de ar livre, que vai fazer muito, muito fit com essas pessoas, esses consumidores que buscam se conectar de alguma forma com a natureza nas suas vidas cotidianas. Então, às vezes, essa pessoa, ela tem um estilo de vida normal, ela trabalha, ela tem a rotina dela que é maçante, tem trânsito e tudo mais, ela não consegue estar numa cabana no meio do mato em todo momento. Mas ela, de alguma forma, vai buscar por produtos e experiências que tragam essa sensação para dentro da rotina dela, para o dia a dia dela. Então, pensar nisso no desenvolvimento de produtos, além do discurso, né, que é o perfil que vai estar muito mais conectado com o discurso socioambiental, notas naturais, notas verdes, elas estão muito em alta nesse momento especificamente de onde, né, o boom da sustentabilidade está super em alta. E aí, por fim, a nossa última tendência-chave aqui de cor, que vai estar muito alinhada com o último perfil, que são os esperançosos, e com o último movimento macro tendência,
que eu trouxe, que é do modo preservação. Então, aqui a gente traz esse tom de vermelho, né? O Robust Red, ele vai falar ele tem um tom quase que mineral, né? Então, ele está muito ligado com o conceito que é o vida útil perene, né? Então, a capacidade que aquele produto tem de passar pelas gerações e ter um potencial de se tornar clássico. Então, eu comentei lá em cima, né, do fazer mais com menos. Né? Então, essa cor ela vem muito de encontro com isso. É um tom forte de vermelho vivo, mas ele traz um tom que tem potencial para se tornar clássico. É a aposta para um novo tom neutro, tá? Tô colocando bem entre aspas, porque ele não é neutro, né? Ele é um tom vivo, não dá para combinar com qualquer coisa, mas ele tem, no fundo, potencial para se tornar um tom que as pessoas vão poder combinar com outras cores e se tornar clássico, né? De resistir realmente ao teste do tempo. Enfim. Então, mais uma aposta aí de movimentação, né, de tendência de cor. E aí também a gente traz alguns exemplos que podem ser aplicados em diversas categorias de produto, desde móveis, sapatos, bolsas, roupas, maquiagens, principalmente, né, é um tom super adaptável, enfim, roupas e todos os segmentos. Então, é uma cor que tem um grande potencial para produto, para enfim, vários segmentos podem se apoiar ali nessa cor que é uma tendência. Só por curiosidade, né? Esse casaco aqui de rosas é um desfile da Valentino, que, enfim, foi um sucesso também. Valentino é conhecido pela rosa, né? Por trazer essa questão das rosas aí. E aí ele fez um casaco inteiro de rosas nesse tom aí de vermelho mais sóbrio, assim. E aí, alguns movimentos aqui de mercado, então, esse último ano também a gente viu muita movimentação de muitas marcas trazendo o vermelho, né, na embalagem, no frasco. Eu acho que foi um dos anos, assim, que a gente mais viu, inclusive na perfumaria masculina, lançamentos no tom do vermelho, né? Então, essa coisa mais quente, profunda, tem um tom ali de sensualidade até, mais intenso, né? Intensidade. Então, você vê que é um tom sóbrio, ele tem uma personalidade, ele tem um potencial de se tornar clássico, porque desde o jovem até gerações, né, mais maduras, elas podem se identificar com esse tom aí do avermelhado. E aí, concluindo, então, a gente traz é, como tendência olfativa a questão dos gourmands adultos, né? Então, aqui a gente vai falar muito da baunilha como ingrediente-chave, mas não é a baunilha tão sedosa, né? Ela tem um tom mais aveludado, né? Ela tem uma textura maior nas composições. A gente está falando mesmo do absoluto de baunilha, então ele vai fazer mescla com amadeirados, com notas mais especiadas, picantes, ele tem um tom mais misterioso, então a gente chama mesmo de gourmand adulto, né? Porque ele traz a baunilha, mas não é aquela baunilhinha infantil que a gente está acostumado a ver, né? Então tem um peso maior, é uma baunilha mais texturada, muito mais aveludada, né? E ela vai trazer uma possibilidade da gente brincar com rotas olfativas mais complexas, sofisticadas, né? Então tá muito aderente com esse movimento aí dos perfumes nichados, né? E o tanto que é, as marcas estão comunicando essas notas mais nichadas e mais exclusivas, né? Então, absoluto de baunilha, black amber, mistura com notas de couro, pimenta, café, sândalo. Então, são notas que vão durar aí, né? Elas têm um potencial, da mesma forma como o vermelho, ele traz essa questão de conseguir perdurar ali
no teste do tempo, são notas que também têm essa característica de serem mais duráveis, mais densas, que é quase aquela coisa que gruda na sua pele, e quando você no banho você sente de novo aquele cheiro. Então, é um pouco disso que esse cluster vai trazer. Bom, e é isso. Esse é o conteúdo que eu tinha para compartilhar com vocês. Agora acho que a gente abre, né, Tati, para as perguntas, para o pessoal poder interagir um pouquinho. É isso aí. Oi, Márcio, tudo bem? Na verdade, a gente vai entrar em contato com todos vocês depois, com uma cartinha da Volmens, tá? Para fazer o envio desse material. A gente agradece a participação. E ficamos aqui à disposição para atender as dúvidas, os comentários, as percepções e as trocas que vocês queiram gerar a partir de toda essa belíssima apresentação que a Vanessa fez. Bastante conteúdo, né? E acredito aqui que a gente possa explorar um pouquinho os insights a partir dessa apresentação. Que uma pessoa Tá. perguntou o nome da cor vermelha, ela se chama Robust Red. É tipo como se fosse um vermelho robusto. Eu vou colocar o e-mail aqui para vocês, pessoal. A nossa primeira porta de acesso lá na Volmens é o saque, e a Jéssica Lorena faz os direcionamentos às devidas áreas, tá? Sejam elas técnicas, administrativas, tá? Ou mesmo aqui para comunicação, marketing e comercial. Tá, tem uma pergunta aqui da Gabriela Tadano, Van. Como essas tendências de comportamento do consumidor impactam o mercado? Opa, De cosmético infantil. Acabei de isso. achar a pergunta dela. Oi, Gabriela, obrigada, viu, pela sua participação e pela pergunta. Esse estudo, né, ele tem um tom ali de uma análise um pouco mais macro, e a gente não consegue trazer aqui para esse momento um filtro tão específico por categorias e mercados específicos como o infantil. Mas se eu puder te dar uma opinião assim, né, minha e percepções do que eu tenho observado para esse mercado, eu percebo que os pais, eles estão muito, muito ligados para produtos para os seus filhos com a questão de compromisso ético, social e ambiental. Então, eu vejo que uma forte tendência aí para lançamento de produto é comunicar para esses pais que as fórmulas, elas são enfim, elas têm essa preocupação com a rastreabilidade, com fórmulas mais leves que vão impactar menos o meio ambiente. Então, a gente percebe nos nossos estudos que existe uma preocupação forte dos pais com isso, e também com produtos que sejam hipoalergênicos, que vão antibactericida também, que vão matar germes. Então, depois do boom, né, do Covid, todas as mudanças de percepção que a gente teve ali do que é higiene real, né? Então, essa preocupação ficou ainda maior quando a gente fala de cosmético infantil. E com relação a notas olfativas, eu acho que a questão das notas frutadas, doces, elas estão muito conectadas. Então, eu vejo sim que existem alguns pilares, tem quebras, né? Então, falando de mercado baby, tem alguns territórios que são mais abordados, né? Notas mais de camomila, talquinho, lavanda, que são notas um pouco mais aderentes
aquele consumidor mais bebezinho, né? Quando a gente já fala de um produto kids e até um pouquinho mais jovem, você vê esse boom ali das notas adocicadas, então que está um pouco em tendência com a tá um pouco em acordo com aquela tendência que eu mostrei da indulgência infantil, então notas de refrigerante, eu acho que isso vai conectar muito com crianças ali, né? Os kids ali. Então, esse negócio cheira refri, isso daqui cheira tal coisa. Eu acho que pode ser que chame a atenção também desse consumidor mais ali de uns 6 anos, 7, 8, 10, até uns 10 anos. Então, essa é uma percepção minha. Legal. Van, temos uma outra questão aqui trazida pela Mirella. Um fornecedor de pigmentos falou que a cor de 2025 seria um tipo de amarelo que não foi citado. Se você tem alguma informação sobre isso. E ela aproveita para parabenizar a apresentação, que foi ótima. Obrigada. Então, existe alguns estudos, né, que apostam bastante no azul. Eu acho que a Pantone, bom, até ontem que eu estava pesquisando, eu não vi se foi anunciado já a cor do ano de 2025 pela Pantone. Esse meu estudo, ele tem como fonte, né, a plataforma de pesquisa WGSN. Existem outras cores, também que são apontadas como potenciais ali é, para desenvolvimentos no futuro, mas a gente, olhando para movimentos de mercado, essas macro tendências e também os movimentos olfativos, quando a gente olha para o olfativo, para os novos desenvolvimentos e para marcas que a gente acompanha, é, a gente percebe, a gente escolheu trazer algumas, né? Não daria para trazer todas, mas um tom de amarelo eu não realmente não vi se tem alguma coisa falando de um tom de amarelado, assim, especificamente, tá? Peço desculpas aí se não acabei não abordando, mas da fonte que eu pesquiso, né, daqui da Volmes que a gente pesquisa, essas foram as apostas assim principais para as movimentações futuras. Temos algumas outras questões. Van, várias pessoas aqui parabenizando a sua abordagem, a apresentação, agradecendo pelo compartilhamento do conteúdo das informações. Em nome da Volmens, a gente agradece, tá? A participação de todos vocês, a dedicação desse tempo de qualidade e a troca aqui com a gente também. Vou trazer aqui mais algumas questões. A Ana Carolina pergunta se você sabe a proporção entre os grupos que foram apresentados, qual teria mais destaque? Ai, que pergunta interessante. É, Obrigada pela pergunta. Não, a gente não tem essa informação de quais são, né, os quantos por cento daquele perfil, quantos por cento do outro perfil. É um estudo bastante abrangente, como eu comentei, e eles apontam, existem outros perfis também, que são apontados nos estudos, mas como eu comentei, né, não dava para trazer todos, e esses foram alguns que a gente achou, né, de acordo com a nossa experiência de mercado também, que estavam mais aderentes, mas eu não tenho a informação de quantos por cento da população compreende cada um dos perfis. Mas o que eu posso assim compartilhar que talvez seja um insight é que todos os perfis são desenhados com base no estudo de mudança socioeconômica, de mudança de contexto social. Então, sempre que eles observam algumas mudanças drásticas assim de comportamento, tecnologia, sustentabilidade e tudo mais, eles vão montando esses perfis e a forma como que essas pessoas vão olhar para os produtos e para os segmentos ali de consumo. Então, não tenho a informação especificamente, mas posso dizer que esses perfis que eu apresentei, eles estão pautados realmente em mudanças e macro movimentos aí do mercado mundial. obrigada pela resposta, Van. A Graziella Coneglian pergunta, assim como a lavanda, a baunilha será bastante presente na perfumaria masculina? Eu acredito que sim, talvez não como um ingrediente em destaque, mas como parte das composições. Todas essas tendências, a gente tem um olhar assim abrangente
tanto masculino quanto feminino. Então, eu acho que a baunilha, quando combinada com notas de couro, com notas amadeiradas, elas rendem, bons desenvolvimentos masculinos. Então, não acho que vai ser um movimento apenas do mercado feminino. Acredito que vai atuar, sim, fortemente em mercado de fine masculino também. Excelente. Tem uma questão aqui da Samara, e a gente já pode escrever aqui no chat, que ela pede a citação da referência e fonte do estudo de tendências, Ah, que é sim, a WGSN. WGSN. Fonte, Pergunta que eu vi aqui, Tati, eu vou responder porque eu achei muito pertinente. por favor. Você acha que essas tendências também serão implementadas em 2025 para produtos domissanitários? A gente fez, né, um estudo aqui com base, né, no mercado BPC, mas eu não acho que está muito distante, porque os movimentos são os mesmos, os perfis de consumidores são os mesmos, então talvez uma adaptação ou outra para fazer com que as fragrâncias e as embalagens, as cores, elas estejam mais aderentes ao mercado de produtos para casa, mas eu acho que o consumidor ele vai buscar pelas mesmas coisas, ele vai trazer esse olhar de preocupação, ele vai olhar para a questão de recursos, produtos multifuncionais, questão de hiperpersonalização. Então, eu acho que esse estudo ele pode ser adaptado e interpretado também para categorias de saneantes, assim, se você olhar o macro, se você pegar as análises de perfis e o que essas pessoas vão buscar, questões de tecnologia, substituição de materiais, né, naturais por sintéticos, para fazer realmente auxílio na restauração do nosso, né, dos nossos recursos naturais, eu acho que a gente consegue ter muitos bons insights para novos desenvolvimentos também para o mercado de cuidados com a casa. Muito bom. Edjane, obrigada por colocar aqui no grupo que a cor do Pantani vai ser divulgada no dia 5 de dezembro agora. Ah, E legal. aproveito para comentar aqui a pergunta da Claudivânia, se essas tendências também serão implementadas em 2025. Ah, não, essa aqui de domínios sanitários, é a de cima, é da Kátia. Tem observado uma demanda de fragrâncias naturais. Essas tendências apresentadas podem ser desenvolvidas 100% natural? Que a gente entra numa discussão que a gente poderia ficar uns 20 minutos devaneando sobre essa temática do natural e do sintético, né? Então, é, é muito interessante, eu vejo esse movimento que o mercado vem fazendo e os consumidores também, de entender que nem tudo que é 100% natural é melhor e está salvando o planeta, né? Então, o que a gente traz nessas tendências é justamente o contrário, é como que a indústria ela precisa estar agindo como uma mensageira né, desse discurso de que nem tudo o que é natural, né, o produto 100% natural, ele é legal, porque ele está se está tirando recursos ali da natureza para fazer, elaborar esse produto. Isso pode ocasionar também alergias, tem toda a questão, né, aquele teste na pele e tudo mais. Mas eu vejo que tem uma mudança de mentalidade, as pessoas elas estão entendendo que a tecnologia ela não é uma vilã, ela vem para justamente apoiar os novos desenvolvimentos, né? As inovações elas vêm para ajudar. Então você tem hoje moléculas tecnológicas sintéticas que são substitutos valiosíssimos para moléculas que antigamente a gente só conseguia extrair de forma natural. Isso acabava agredindo o meio ambiente, você acabava retirando mais do que você replantava, não era feito de forma sustentável, e isso, né, enfim, deu no que deu. E, então, eu vejo uma mudança de mentalidade. Não é que a gente não consiga fazer os desenvolvimentos de forma 100% natural, acho que tudo é possível,
mas eu acho difícil, porque são notas olfativas, são novas ideias que eu acho que com os recursos naturais fica até difícil de você conseguir chegar lá. Então, por exemplo, uma nota de refrigerante dentro de um produto cosmético, por exemplo, você não consegue trazer uma nota natural que tenha esse aroma do refrigerante, por exemplo, né? Então, eu acredito que tem uma controvérsia, sabe, na questão do natural e de como os consumidores vão perceber a presença da indústria das tecnologias no futuro. Mais alguma questão, pessoal? A Amandinha aqui parabenizando pela apresentação. Obrigada, mãe. Muito bom. Esperamos que vocês tenham realmente aproveitado esse riquíssimo conteúdo. A gente fica muito feliz de, né, estarmos aqui ao término de uma hora, literalmente, né, nesse espaço, juntos nesse bate-papo, mantendo aí praticamente uma audiência de 100 pessoas juntas, para essa troca de conhecimento, que pode elevar o nível de criticidade do nosso setor e, com isso, tracionarmos aí a economia para um outro patamar, né, de reconhecimento da higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, de uma forma que a gente possa atender às novas demandas com inovação, com mais consciência, com mais responsabilidade, com mais sustentabilidade, né? E a gente aqui, a partir do mercado de fragrâncias, exercendo o nosso melhor. Muitíssimo obrigada, gente. Aqui, ó, a Kátia falando, obrigada, minha marca é sustentável e sou cobrada por fragrância natural, concordo com você. É Ai, muito sobre Kátia, te isso, né? entendo. Aqui, se você me permite, Ivan, também vou fazer um complemento. Eu acredito que todos nós estamos numa jornada, né, de repensar caminhos, a partir dessas transições de eras. E a partir dessa questão de como a gente preserva os nossos recursos para as próximas gerações. E como a gente pode exercer a cura da sociedade a partir daquilo que as nossas empresas se propõem a oferecer enquanto propósito. Em alguns momentos, a gente vai fazer uso dos recursos da tecnologia e da inovação, espelhando o que a natureza já exerce, outras a gente vai se apropriar minimamente da natureza, replicando dentro dos laboratórios, como a biotecnologia já vem fazendo, né? E eu acredito que a gente ainda tem muito para aprender nessa jornada. O que é muito bacana é quando a gente pode, em espaços como esse, tornar esse tipo de discussão aberta, saudável, colaborativa, para que a gente possa aprender uns com os outros, despertar insights e realmente entender que aqui a gente não está falando sobre compartilhamento de segredos industriais. Aqui a gente está falando sobre entendimento de conhecimento para que o setor possa crescer junto. E com isso a gente alcança outros graus de excelência para que consumidores ganhem, a indústria ganhe, a sociedade ganhe, as pessoas ganhem dignidade nos seus empregos, os consumidores ganhem dignidade nos produtos que consomem e por aí vai,
né? Então, essa dicotomia que a Van trouxe, né, no uso do sintético, do natural, e a diferença entre o natural e sustentável, que ainda é tão discutida, ela ainda deve perdurar um tempo e a gente não vai fazer uma virada de chave do dia para a noite. Até porque isso envolve mudança de mindset, mudança de processos, mudança de maquinários, e nem tudo é realmente binário. A gente vai precisar realmente aprender a conviver com essas possibilidades de forma conjunta. O mais importante é que a gente tenha a consciência dos impactos que a gente gera, a partir do entendimento que estamos todos juntos aqui num dos setores que mais influencia comportamentos no mundo. E se a gente não se apropriar desse entendimento para fazer o melhor, gerando impacto positivo, não vai ser a partir de outro setor que a gente vai fazer isso, né? Então, é por esse motivo que eu abri esse nosso último webinar do ano, agradecendo a rica presença de cada um de vocês por esses espaços de troca, né? É isso aí, mudança de conscientização. Obrigada, é muito bom. Ai, que lindo, vou até colocar o óculos para conseguir ler aqui de novo. Obrigada. Muito bom, gente, é isso. A gente segue juntos, estamos já organizando a nossa agenda para continuar com todos vocês ao longo de 2025. Ah, Ai, Fabiola, Fabiola, você tem meu coração. Obrigada a linda, você pela atenção. linda, obrigada. Enche o nosso coração mesmo. Então, a gente está preparando com muito carinho uma agenda bem, bem divertida e bem especial para vocês ao longo do ano que vem todinho. Então, esperem por bastante novidades que podem provocar inúmeros insights aí para vocês. Logo, logo a gente compartilha essa agenda juntamente aqui com o pessoal da ABC. Dúvidas que surgirem, pode escrever aqui para o SAC, que vai fazer o direcionamento para as devidas áreas. E vai ser sempre um prazer a gente atender a solicitação de cada um de vocês, tá? Mais uma vez, obrigada aí pela companhia e a gente segue à disposição. Van, parabéns pela brilhante apresentação, é sempre um prazer aprender com você. Obrigada, Tati. Pessoal, gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu e participou aqui das perguntas. Muito obrigada pela atenção. Para mim foi um prazer, eu amo falar de tendências, de comportamento de consumidor. Então, realmente muito prazerosa essa nossa troca. Então, muito obrigada e estamos à disposição aí para qualquer dúvida que venha a surgir. Felipe e todo o time da ABC, gratidão por tanto. Seguimos juntos.